Vamos para a matéria aí de hoje, pessoal. Olha só, refinaria privada passou a vender diesel mais barato que a Petrobras. Pessoal, como é que é isso? Refinaria privada passa a vender diesel mais barato que a Petrobras? Que história é essa, galera? Ok? Como assim? Isso aqui mostra para nós as entranhas do sistema. Mostra para nós que o negócio é completamente feito de uma forma que não privilegia de jeito nenhum os interesses do cidadão comum, os interesses do brasileiro de bem, ok? Nós tivemos aí, né, o preço dos combustíveis estava mais caro, né, em relação à média internacional, ou seja, aquela velha história da paridade, né? Não, o combustível está mais caro porque a gente segue o preço internacional. Aí você fala, ok, mas o preço internacional caiu 10%, chegou a cair 10% nessa semana. E não cai nada? Como é que não cai? A Petrobras não muda o preço lá? Como é que é essa história? Tem um negócio muito errado aí, ok? Por quê? Quando o preço do petróleo sobe lá fora, sobe aqui dentro. Aí quando cai lá fora, não cai aqui dentro. Ah, porque tinha uma defasagem. Não tem mais. Nos últimos meses, o preço do combustível no Brasil estava levemente mais caro em relação do que a média internacional. Aí você fala, quem falou isso? Foi o próprio governo? De jeito nenhum. Foi a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, que abriu espaço aí para uma queda nos preços, né? Porque já que segue o que está lá fora está mais barato, pô. Então vamos descer. O que nós vimos então foi que a maior refinaria privada que existe no Brasil, é lá em Mataripe, na Bahia, agora está sendo administrada por um fundo lá do Oriente, chamado Fundo Mubadala. Ela saiu na frente da Petrobras e reduziu os preços da gasolina em 5% e os do diesel em 9%. Olha só, dessa maneira, o diesel vendido por essa refinaria privada passa a ser mais barato do que o que é comercializado pela empresa estatal. Pessoal, isso aqui é um negócio escandaloso, né? Isso aqui é um negócio escandaloso, entendeu? Como é que é essa história, tá? O André Araújo está falando, Daniel, além do Klaus, continuarei estudando material Desconstruindo a Revolução Cultural? Sim, com certeza. Quem estiver no Premium vai ter acesso a tudo. E o Desconstruindo a Revolução Cultural ele continua até o dia 29 de julho, tá bom? Então, olha só, pessoal. Como é que é isso aqui? O negócio cai 10% lá fora, a Petrobras não derruba nada. Agora, uma refinaria privada derrubou o diesel em 9%, fazendo o diesel ficar mais barato que o comercializado pelo estatal. É obviamente que nós estamos vendo aí. Aí você fala assim, eles querem dinheiro. Não é questão de dinheiro, pessoal. O que eles querem hoje, de verdade, é uma questão mais de poder, não é dinheiro. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, né? Tudo que acontecer neste ano de 2022 terá como motivação a disputa aí desse ano, no final do ano, disputa de outubro. Se uma coisa boa acontecer por causa disso, uma coisa ruim acontecer, todas as decisões feitas serão relacionadas a isso. Se você tiver isso em mente, você não vai ser iludido pelas astutas arapucas aí, noticiosas e midiáticas. Tá? Não é só dinheiro que eles querem. O que eles querem hoje é o poder. Porque você sabe que toda a questão do petróleo nacional foi fundamental para a expansão de uma visão de mundo vermelha aqui na América Latina. E o Brasil usou essa poderosa empresa para patrocinar grupos aí internacionais. Fazer porto lá não sei aonde, metrô lá não sei aonde, estrada. Enquanto isso a gente aqui, né, passando aí dificuldade. E é claro, né, que levamos calote desse pessoal, né? O pessoal não pagou esse dinheiro que foi emprestado, né? Parece assim, eles olharam para o Brasil como se o Brasil fosse uma espécie de Estados Unidos no pós-segundo grande conflito mundial, né? Eu não sei se vocês se vocês lembram desse detalhe, mas o que aconteceu? Quando terminou o segundo grande conflito mundial, os Estados Unidos tinham mercadoria, mas não tinham para quem vender. Vocês acreditam nisso? Não tinham para quem vender, porque o mercado europeu estava completamente desmobilizado. O mercado europeu ficou completamente quebrado naquela situação.
Então, o que os americanos fizeram? Eles investiram na Europa, na reconstrução da Europa, para que eles pudessem ter alguém para comprar os seus produtos. É uma coisa meio doida, né? Você botar uma fortuna num cara para poder depois vender produto para ele. É claro que eles fazem contas, né? Ah, eu vou investir $1 trilhão, mas vou lucrar 10 trilhões, né? Ninguém brinca em serviço aí. Todo mundo sabe o que está fazendo. Então, assim como os Estados Unidos saindo vitoriosos do segundo grande conflito mundial e se transformando nos grandes líderes dessa ordem internacional nova, que surge a partir de 1945, estavam com muito dinheiro sobrando e muita mercadoria ali no estoque, não tinha para quem vender, financiaram a reconstrução da Europa com o Plano Marshall para que a Europa pudesse voltar a ter um mercado interno que pudesse absorver as mercadorias norte-americanas. O pessoal vermelho, quando esteve no poder aqui no Brasil, achou que o Brasil era o Brasil estava na posição de fazer um Plano Marshall também. O que eles fizeram? Pegaram o Brasil e fizeram o que foi feito com o Plano Marshall, que é investimento a fundo perdido. O que é esse investimento a fundo perdido? Os caras mandavam dinheiro para a Europa, mas tipo assim, paga se puder, se não der, não precisa pagar não. Você falou para meu irmão, como é que é essa parada aí? Paga quando puder? Os americanos quiserem fazer isso em 1945, é o problema deles, né? Mas será que nós estamos em condição de fazer isso? Aí que é a grande questão, né? Tá meio na cara que a gente não está em condição de fazer isso. Não estivemos em condição de fazer isso. E o controle dessa empresa, o controle do combustível no Brasil, é fundamental para esse pessoal aí que quer voltar ao poder. E você está vendo o que além disso? Quando você pega o Carlinhos Marcos, lá no seu manifesto do Partido Vermelho, ele diz que a melhor maneira de enfraquecer a burguesia, e sempre que você ouvir falar em burguesia, você lembra de classe média, né? Você tem a pequena burguesia, que é a classe média baixa, você tem a burguesia normal, que é a classe média, e você tem a burguesia alta, né? Que é a alta classe média. Burguesia é classe média. E quando o Carlinhos Marcos, no seu manifesto, está falando contra a burguesia, ele está falando contra a classe média. E é por isso que muita gente que é adepto dessa filosofia vermelha fala que não gosta da classe média e tal. No manifesto do Carlinhos Marcos, você vê que uma das melhores maneiras para enfraquecer a burguesia é mantê-la sempre com imposto, pagando altos impostos, retirando da burguesia o seu poder econômico e transferindo todo esse dinheiro para o Estado. É isso que está escrito lá no manifesto. E se você tem um combustível alto que aumenta as mercadorias, isso vai prejudicar as classes menos favorecidas e também a classe média. Ou seja, é um sistema que está implementando o quê? Escassez e controle. Você olha o mundo hoje, você vê que o mundo está claramente seguindo uma linha de implementar escassez e controle, ou controle por meio da escassez. Só que existe um país, pessoal, um país no mundo que tem a capacidade de ser a garantia da segurança energética da Europa e a garantia da segurança alimentar para o mundo inteiro, que é o Brasil. Então, o controle do Brasil a partir do ano de 2023, vai determinar se o mundo vai ter alimento ou não e se o mundo vai ter energia ou não. É isso que está em jogo, não é ganhar dinheiro. É por isso que a gente vê situação assim tosca de uma refinaria privada vendendo combustível mais barato do que a refinaria oficial do governo.